Olá, quero neste momento falar a respeito de um assunto muito importante, de suma importância para a vida de cada pessoa, que é a vida eterna e a morte. Quando Deus criou o homem no Éden, no livro de Gênesis relata que ele disse que se o homem comesse do fruto proibido que ele não deveria comer, no dia que dele comesse, certamente morreria. Na verdade, no original não está escrito certamente morrerás, e sim morrendo morrerás. Senão Deus seria mentiroso. Apesar de muitos dizerem que ali era a morte espiritual, que ele morreu espiritualmente primeiro para depois morrer fisicamente. O que não é compatível essas explicações. Na verdade, no hebraico ele disse morrendo morrerás. E Deus não disse, no dia que dele comer, nas nossas Bíblias traduz no português, certamente morrerás. Mas ele comeu e não morreu. É porque, na verdade, no original, Deus disse morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Ou seja, quando ele morresse, morreria de fato, chegaria ao fim. E esse foi o destino de toda a humanidade, de toda a raça humana de lá para cá. Até Cristo, os homens poderiam ser influenciados pelo Espírito Santo e se converterem a Deus. Mas morrendo, morriam. Mas em João 10:11, Jesus disse, João 10:10, ele disse, eu vim para que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham com abundância. Porque Jesus veio trazer vida à humanidade. E essa vida é a vida espiritual. Como em Efésios capítulo 2, diz daqueles que já creem em Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Porque o homem está morto, sim, está separado de Deus, alheio à vida de Deus, como diz Paulo aos Efésios. Os gentios se encontram. Mas eles receberam vida, recebemos vida, e esta vida é a vida eterna. Agora acabou a morte. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Agora a imortalidade, que é algo somente de Deus, um atributo somente de Deus, foi conferida aos homens que creem em Cristo, no Espírito e futuramente no corpo. No Espírito temos a imortalidade. Agora nós temos a vida eterna. Isso porque temos a vida eterna. Em João 10:27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Temos a vida eterna, e assim com isso, não nos importamos quando vamos morrer, ou como vamos morrer, ou de que forma vamos morrer. Se novo, na idade jovem, ou se velho, na velhice. Se o tempo aqui foi curto e morreu novo, ou se foi prolongado um pouco mais e morreu na velhice. Porque aquela palavra que Deus disse, no dia que dele comer, morrendo morrerás,
Jesus já disse para aquele que crê nele que recebeu a vida eterna, a vida de Cristo, porque nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, João 1. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê, nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente. Então a morte não afeta, não há mais problema com a morte. A morte não afeta mais aquele que crê em Cristo. Essa pessoa simplesmente vive em Cristo e com Cristo. Ela tem a vida eterna. Sendo assim, e aguarda a ressurreição do corpo, para viver num corpo imortal, cheio da vida eterna. Como em João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, sendo assim, Jesus ressuscitará aquele que crê nele no último dia. Em João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo, que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá um dia a vida eterna, ele disse tem a vida eterna. E não entra em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquela morte espiritual de estar alienado de Deus, separado nos pecados, já acabou, está unido a Cristo. E o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Foi feito um só com Cristo, um só espírito vivo, que tem vida essa pessoa. E agora nós que cremos em Cristo, temos a vida. E essa pessoa não se importa mais com a morte. Com a morte, quando vai morrer, ou de que vai morrer. Mas sabe que Cristo ela passa pela morte do corpo, desse tabernáculo, mas vai estar com Cristo. O espírito dela, a consciência dela vai estar com Cristo, que é o espírito, que tem a vida, sobrevive à morte. Como ele diz, não tem mais que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas matar a alma, muitos falam que a alma é imortal de todos. Não, Jesus falou para os discípulos que creem nele: ó, e vocês que creem nele, que receberam a vida eterna no espírito. Não temos que matar o seu corpo e não podem matar a alma. Ainda que muitos venham, seja permitido por Deus tirar a nossa vida, ou um acidente, ou uma doença, ou qualquer problema que cause a morte, não pode matar a alma, o espírito permanece vivo. E Jesus o ressuscitará, nos ressuscitará no último dia. Esta é a palavra da vida eterna para todo aquele que crê em Cristo. João escreveu na primeira epístola, capítulo 5, dizendo: estas coisas, pois, eu vos escrevo para que saibais, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, que tendes a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, eu tenho a vida eterna aqui agora. Essa vida é a natureza divina, que é imortal, está dentro de mim. Tenho a vida eterna aqui agora dentro de mim. E assim não temo a morte. Não temerei. Não temo a morte. Nós que cremos em Cristo não tememos a morte. Estamos aqui dispostos na mão de Deus para que Deus faça conosco conforme o que Ele quiser. Porque em Salmo capítulo 139, versículo 16, ele diz: os teus olhos me viram o embrião, a substância uniforme, o embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, sim, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então tudo é no momento de Deus, no tempo de Deus, que nós partimos, que nós morremos fisicamente, mas vivemos espiritualmente porque cremos em Cristo. E ressuscitaremos no novo mundo, na vinda do Senhor nos ares, para encontro do Senhor nos ares, para viver, estarmos para sempre com o Senhor. Vivemos nesse novo mundo que Ele vai recriar,
onde ele vai destruir os ímpios. E o ímpio não ressuscita, como já falei em outras ocasiões, porque ele não tem a vida eterna. A vida eterna é para quem crê em Cristo, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Então quem não tem Cristo não tem a ressurreição e a vida, não ressuscita. Morre, acaba, morrendo, morrerás. Está a palavra que Deus disse a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrendo morrerás. Ele morre, morre mesmo. Mas quem crê em Cristo tem a vida eterna. Mas quem crê em Cristo morre, não morre. Mas o Espírito vive. O Espírito vive para sempre com Cristo. E ressuscita no último dia. Cristo ressuscita no último dia para estarmos com Cristo para sempre, habitando com Cristo nesse novo mundo, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Isso está de acordo com Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, onde Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é ir para o céu não, como muitos falam. Não, nós vamos herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós estaremos com o Senhor. Lê o Salmo 37 todinho e veja lá dizendo que os justos herdarão a terra. E vemos tudo isso. Assim que meditemos nessas palavras de que Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu, carne, ele está dizendo filho, carne, parte humana, filho, carne. E Pai, espírito, parte espiritual, que gerou a parte física. Somos um. Somos um só. Jesus é a vida eterna. 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.